História infantil. A Fada da Primavera. Era uma vez uma pequena fada chamada Líria, conhecida como a Fada da Primavera. Ela morava em um jardim encantado, bem no coração de uma grande floresta. Suas asas brilhavam em tons de rosa, verde e dourado, como as cores das flores que nasciam quando a primavera chegava. Todos os anos, quando o inverno ia embora e o clima começava a ficar mais quente e alegre, Líria acordava bem cedinho. Ela tinha uma missão muito importante: ajudar a natureza a se preparar para a primavera. Em uma manhã ensolarada, um coelhinho chamado Tito a viu voando entre as árvores. "Bom dia, fada", disse Tito curioso. "Por que o jardim está ficando tão colorido de repente?" Líria pousou suavemente em uma florzinha e sorriu. "Isso acontece porque a primavera chegou, Tito", explicou ela. "Nesta estação, as plantas acordam depois do frio do inverno." "Acordam?" perguntou o coelhinho arregalando os olhos. "Sim", respondeu a fada. "Durante o inverno, muitas plantas ficam descansando. Mas quando a primavera chega, elas começam a crescer novamente. É por isso que vemos muitas flores novas e folhas verdinhas nas árvores." Enquanto conversavam, algumas borboletas passaram voando pelo jardim. "E as borboletas também aparecem mais nessa época", disse Líria. "A primavera é cheia de vida. Os pássaros cantam mais, os insetos visitam as flores e os dias ficam um pouco mais longos." Tito observou as flores coloridas e perguntou: "E por que as flores têm tantas cores diferentes?" A fada abriu as asas brilhantes e respondeu: "As cores e os cheiros das flores ajudam a atrair abelhas e borboletas. Quando esses insetos visitam as flores, eles ajudam as plantas a produzir sementes. Assim, novas plantas podem nascer." O coelhinho ficou muito impressionado. "Então a primavera ajuda a natureza a crescer?" "Exatamente", disse Líria. "É a estação do renascimento, das cores e da alegria." Depois disso, Líria voou pelo jardim, espalhando um pó brilhante de magia da primavera. Logo, mais flores começaram a se abrir. Os pássaros cantaram ainda mais alto e o jardim ficou cheio de vida. Tito pulava feliz entre as flores. "A primavera é mesmo maravilhosa", disse ele. Líria sorriu e respondeu: "É sim, e sempre que você vir flores desabrochando, borboletas voando e ouvir pássaros cantando, pode ter certeza de que a primavera está espalhando sua magia pela natureza." E assim, naquele jardim encantado, a pequena fada continuou cuidando da estação mais colorida e alegre do ano. História infantil. A Fada do Verão. Era uma vez uma pequena fada chamada Solara, conhecida como a Fada do Verão. Ela morava em uma grande floresta cheia de árvores altas, rios brilhantes e muitos animais. Suas asas reluziam em tons de dourado, amarelo e azul, lembrando o brilho do sol nos dias quentes de verão. Quando a primavera começava a se despedir e os dias ficavam mais longos e ensolarados, Solara acordava bem animada. Era a hora de sua estação favorita começar. Sua missão era espalhar o calor do sol e ajudar a floresta a crescer forte durante o verão. Logo cedo, ela voava entre as árvores, deixando no ar um leve brilho dourado. Com sua magia, o sol parecia brilhar ainda mais forte, aquecendo a floresta. Naquele dia, um cervinho chamado Léo estava bebendo água perto de um riacho quando viu a fadinha voando por ali. "Olá, fadinha", disse ele curioso. "Eu percebi que os dias estão muito mais quentes e o sol está brilhando por mais tempo. Por que isso acontece?" Solara pousou suavemente em uma pedra perto da água e sorriu. "Isso acontece porque o verão chegou, Léo." O cervinho mexeu as orelhas com curiosidade. "E o que acontece na floresta durante o verão?" A fada abriu suas asas brilhantes e explicou. "No verão, o sol aparece por mais horas no céu. Isso ajuda as plantas a crescerem bastante
e muitas frutas começam a amadurecer nas árvores. Léo olhou ao redor e viu algumas árvores cheias de frutos. Então é por isso que aparecem tantas frutas? Exatamente, disse Solara. O calor e a luz do sol ajudam as plantas a produzir frutas, sementes e muitas folhas novas. Enquanto conversavam, alguns pássaros voaram pelo céu azul e um grupo de borboletas passou pelo campo aberto da floresta. No verão, muitos animais também ficam mais ativos, continuou a fada. Alguns constroem ninhos, outros cuidam de seus filhotes e muitos aproveitam os dias longos para explorar a floresta. O cervinho sorriu. O verão parece ser uma estação muito alegre. E é mesmo, respondeu Solara. É a estação do sol, do crescimento e da energia da natureza. Então, a fadinha voou entre as árvores, espalhando um pouco mais de sua magia dourada. O sol brilhou forte no céu. O riacho refletiu a luz como se fosse um espelho, e a floresta ficou cheia de vida e movimento. Léo correu alegremente pelo campo, sentindo o calor do sol em seu pelo. O verão é maravilhoso, disse ele. Solara sorriu e respondeu. É sim. E sempre que você sentir o sol quentinho, ver o céu bem azul e notar as árvores cheias de frutos, lembre-se de que o verão chegou e a floresta está cheia de energia e vida. E assim, entre raios de sol e brisas quentes, a pequena fada continuou cuidando da floresta durante a brilhante e alegre estação do verão. História infantil. A Fada do Outono. Era uma vez uma pequena fada chamada Âmbar, conhecida como a Fada do Outono. Ela morava em uma bela floresta cheia de árvores altas, onde viviam muitos animais. Suas asas brilhavam em tons de laranja, dourado e marrom, parecendo exatamente com as folhas das árvores quando o outono chegava. Quando o verão começava a se despedir e o clima ficava mais fresco, Âmbar acordava animada, pois sabia que sua estação favorita estava chegando. Sua missão era preparar a floresta para o outono. Logo cedo, ela voava entre os galhos das árvores espalhando um leve pó mágico. Pouco a pouco, as folhas verdes começavam a mudar de cor, ficando amarelas, alaranjadas e avermelhadas. Naquela manhã, um esquilo chamado Nico viu a fadinha voando perto de um carvalho. "Olá, fadinha", disse ele. "Eu notei que as folhas das árvores estão mudando de cor. O que está acontecendo?" Âmbar pousou em um galho e sorriu. "Isso acontece porque o outono chegou, Nico." O esquilo olhou para as folhas que balançavam no vento. "Mas por que elas mudam de cor?" A fada explicou com carinho. "Durante o verão, as folhas ficam bem verdes, porque ajudam as árvores a produzir alimento usando a luz do sol. Mas quando o outono chega, os dias ficam um pouco mais curtos e frescos. Então as árvores começam a se preparar para o inverno." "Se preparar?" perguntou Nico. "Sim", disse Âmbar. "Elas deixam de produzir tanta energia e as folhas mudam de cor antes de cair. Assim, as árvores podem descansar durante o inverno." Enquanto conversavam, uma folha dourada caiu bem devagar até o chão. "Olhe", disse a fada. "As folhas caindo também ajudam a proteger o solo da floresta e deixam a terra mais rica para quando a primavera voltar." Nico observou várias folhas cobrindo o chão. "Então o outono ajuda a floresta também?" "Exatamente", respondeu Âmbar. "O outono é uma estação de preparação e transformação." O esquilo então lembrou de algo importante. "Ah, eu também preciso me preparar. Tenho que guardar nozes e sementes para o inverno." Âmbar riu suavemente. "Isso mesmo. Muitos animais aproveitam o outono para se preparar." Depois disso, a fada voou entre as árvores espalhando mais magia do outono. Logo, a floresta ficou cheia de folhas coloridas dançando no vento, e o chão se cobriu de um lindo tapete dourado. Nico começou a juntar suas nozes enquanto observava a paisagem. "O outono é muito bonito", disse ele. Âmbar sorriu e respondeu. "É sim.
E sempre que você vir folhas coloridas caindo das árvores e sentir o ar mais fresquinho, lembre-se de que o outono chegou e a floresta está se preparando para um novo ciclo da natureza. E assim, entre folhas douradas e ventos suaves, a pequena fada continuou cuidando da floresta durante a mágica estação do outono. História infantil: A Fada do Inverno. Era uma vez uma pequena fada chamada Nevina, conhecida como a Fada do Inverno. Ela morava em uma grande floresta cercada por montanhas e riachos. Suas asas brilhavam em tons de prata, azul claro e branco, parecendo pequenos flocos de gelo cintilando ao sol. Quando o outono começava a se despedir e o ar ficava mais frio, Nevina acordava animada. Era o momento de sua estação chegar. Sua missão era preparar a floresta para o inverno, ajudando a natureza a descansar depois de um longo ano. Logo cedo, ela voava entre as árvores, espalhando um leve brilho gelado. Com sua magia, o vento ficava mais fresquinho e o orvalho da manhã aparecia sobre as folhas. Naquela manhã, um pequeno ouriço chamado Pipo saiu de sua toca e viu a fadinha voando entre os galhos. "Olá, fadinha", disse ele curioso. "Eu percebi que o ar está bem mais frio e algumas árvores já estão sem folhas. O que está acontecendo?" Nevina pousou suavemente em um galho e sorriu. "Isso acontece porque o inverno está chegando, Pipo." O ouriço olhou ao redor da floresta silenciosa. E o que acontece com a floresta no inverno? A fada abriu suas asas brilhantes e explicou. Durante o inverno, muitas plantas e árvores entram em um período de descanso. Depois de crescerem muito nas outras estações, elas precisam de um tempo para guardar energia. "Então elas estão dormindo?" perguntou Pipo. "De certa forma, sim", respondeu Nevina. "Sem tantas folhas, as árvores conseguem economizar energia até que a primavera volte." Enquanto conversavam, um vento suave passou entre os galhos e algumas nuvens brancas cruzaram o céu. "Muitos animais também se preparam para o inverno", continuou a fada. "Alguns guardam comida, outros procuram abrigos quentinhos e alguns passam bastante tempo descansando." Pipo pensou um pouco. "Acho que minha toca vai ser um ótimo lugar para descansar nos dias mais frios." Nevina riu suavemente. "Com certeza, o inverno é uma estação de calma, descanso e preparação para novos começos." Depois disso, a fada voou entre as árvores espalhando um pouco mais de sua magia gelada. A floresta ficou silenciosa e tranquila, com o ar fresquinho e o céu claro. Pipo entrou em sua toca bem aconchegante e sorriu. "O inverno é bem calminho", disse ele. Nevina respondeu com carinho. "É sim. E sempre que você sentir o ar frio, ver a floresta mais silenciosa e notar a natureza descansando, lembre-se de que o inverno chegou e está preparando tudo para que a vida volte a florescer na primavera." E assim, entre ventos frios e manhãs tranquilas, a pequena fada continuou cuidando da floresta durante a serena e mágica estação do inverno. História infantil: A Fada dos Animais. Era uma vez uma pequena fada chamada Fernie, conhecida como a Fada dos Animais. Ela vivia em uma grande e encantada floresta, onde todos os bichinhos moravam em harmonia. Suas asas tinham tons de verde, dourado e marrom, e quando voava, deixava no ar um brilho suave que acalmava qualquer animal. Fernie tinha uma missão muito especial: cuidar de todos os animais da floresta, garantindo que eles estivessem seguros, saudáveis e felizes. Todas as manhãs, ela voava entre as árvores observando tudo com atenção. Ajudava passarinhos a encontrar gravetos para seus ninhos, guiava filhotes perdidos de volta para suas famílias e até ensinava os animais a viverem em paz, uns com os outros. Certo dia, enquanto voava perto de um lago, Fernie ouviu um barulhinho de choro. Ela seguiu o som
e encontrou um pequeno filhote de raposa chamado Ruby, escondido atrás de uma pedra. "O que houve, pequenino?" perguntou a fada com voz doce. Eu me perdi da minha mamãe", disse Ruby, com os olhinhos cheios de lágrimas. Fern sorriu com carinho. "Não se preocupe, eu vou te ajudar." A fadinha então bateu suas asas, espalhando um leve brilho pelo ar. Logo, alguns pássaros apareceram e começaram a voar ao redor. "Vocês podem nos ajudar a encontrar a mamãe do Ruby?" perguntou Fern. Os pássaros piaram animados e saíram voando pela floresta. Enquanto esperavam, um coelho e um cervinho se aproximaram. "O que aconteceu?" perguntou o cervinho. "O Ruby se perdeu", explicou Fernie. "Mas vamos encontrá-la juntos." Depois de um tempo, um dos pássaros voltou voando rápido. Ele parecia muito animado. Fern sorriu. "Acho que encontramos." Ela guiou Ruby e os outros animais pela floresta, até uma clareira. Lá estava a mamãe raposa, andando de um lado para o outro, preocupada. "Mamãe!" gritou Ruby, correndo até ela. A mamãe raposa o abraçou com carinho. "Meu filhote, fiquei tão preocupada." Fern observava a cena com um sorriso tranquilo. "Obrigada, fadinha", disse a mamãe raposa. "Você cuida de todos nós." A fada respondeu com doçura. "Essa é a minha missão. Todos os animais são importantes e juntos podemos cuidar uns dos outros." Os bichinhos da floresta se reuniram ao redor dela, felizes. "A floresta é como uma grande família", disse Fernie. "Quando ajudamos uns aos outros, tudo fica melhor." Ruby, agora mais calmo, sorriu. "Eu nunca mais vou me afastar sem avisar." Todos riram. E assim, entre árvores altas e sons da natureza, a pequena fada continuou sua missão, protegendo cada animal com carinho e garantindo que a floresta fosse sempre um lugar cheio de amizade, cuidado e união. História infantil: A Fada da Chuva. Era uma vez uma pequena fada chamada Serena, conhecida como a Fada da Chuva. Ela vivia em uma grande floresta cheia de árvores altas, rios e lagos brilhantes. Suas asas tinham tons de azul e prateado, e quando voava, deixava para trás pequenas gotinhas que brilhavam como cristais. Serena tinha uma missão muito importante: levar a chuva para a floresta e ajudar a manter tudo vivo e saudável. Em um dia em que o céu estava cheio de nuvens macias, Serena voava suavemente entre as árvores, espalhando sua magia. Logo, pequenas gotinhas começaram a cair do céu. Perto de um lago, um sapinho chamado Bento observava tudo com curiosidade. "Olá, fadinha", disse ele. "Foi você que trouxe essa chuvinha?" Serena pousou em uma folha grande e sorriu. "Fui sim, Bento. Eu sou a Fada da Chuva." O sapinho deu um pulinho animado. "Eu adoro a chuva." "Mas por que ela é tão importante?" A fada abriu suas asas brilhantes e explicou com carinho. "A chuva é muito importante porque dá água para as plantas crescerem. Sem chuva, as árvores, as flores e a grama ficariam secas." Bento olhou ao redor e viu as gotinhas caindo nas folhas. "Então a chuva ajuda a floresta a viver?" "Exatamente", disse Serena. "A água também enche os rios e lagos, para que os animais possam beber e viver felizes." Enquanto conversavam, a chuva aumentou um pouquinho. As folhas faziam um som suave e o cheiro da terra molhada se espalhava pelo ar. "E tem mais", continuou a fada. "A chuva também ajuda a refrescar os dias quentes e limpa o ar, deixando tudo mais fresquinho." Bento fechou os olhos, aproveitando as gotinhas. "É tão gostoso." De repente, o sol começou a aparecer entre as nuvens e um lindo arco colorido surgiu no céu. "Olhe", disse Serena. "Quando o sol aparece junto com a chuva, podemos ver o arco-íris." O sapinho ficou encantado. "Que lindo!" Serena sorriu. "A chuva faz parte de um grande ciclo da natureza. A água sobe para o céu,
forma as nuvens e depois volta em forma de chuva para cuidar de tudo. Bento pensou por um momento. Então a chuva nunca acaba. Isso mesmo, respondeu a fada. Ela sempre volta para ajudar a natureza. Depois disso, Serena voou entre as árvores, espalhando mais gotinhas suaves. A floresta ficou fresca, brilhante e cheia de vida. Bento pulava feliz entre as poças d'água. A chuva é incrível, disse ele. Serena sorriu e respondeu. É sim. E sempre que você ouvir o som das gotinhas caindo, sentir o cheirinho de terra molhada e ver o arco-íris no céu, lembre-se de que a chuva está cuidando da floresta. E assim, entre nuvens e gotinhas brilhantes, a pequena fada continuou sua missão, mantendo a floresta viva, fresca e cheia de magia. História infantil. A Fada da Luz. Era uma vez uma pequena fada chamada Lumina, conhecida como a Fada da Luz. Ela vivia em uma grande floresta encantada, onde cada raio de luz que tocava as folhas passava, de alguma forma, por sua magia. Suas asas brilhavam como ouro ao amanhecer e como prata sob a luz da lua. Lumina tinha uma missão muito especial: levar a luz do sol durante o dia, a luz da lua durante a noite e pintar o céu com o nascer e o pôr do sol. Todas as manhãs, antes mesmo dos animais acordarem, Lumina já estava em movimento. Ela voava alto pelo céu e, com um leve toque de suas mãos, espalhava luz dourada pelo horizonte. Hora de acordar, floresta, sussurrava ela. Aos poucos, o céu escuro começava a ganhar tons de laranja, rosa e amarelo. Era o nascer do sol chegando. Naquele dia, um passarinho chamado Pipo abriu os olhos e viu o céu mudando de cor. Uau! Que lindo! Disse ele. Quem faz isso? Lumina desceu suavemente até um galho próximo. Sou eu, Pipo. Eu trago a luz para a floresta. O passarinho inclinou a cabeça, curioso. Você que acende o sol? A fada sorriu. Eu ajudo a luz do sol a chegar até aqui. Assim, todos podem enxergar, se aquecer e começar o dia. Enquanto conversavam, os primeiros raios de sol tocaram a floresta. As folhas brilharam, os animais começaram a se mover e tudo ganhou vida. A luz é muito importante, explicou Lumina. Ela ajuda as plantas a crescer, aquece os animais e ilumina os caminhos. Pipo abriu as asas, animado. Eu adoro voar com essa luz. O dia passou alegre e iluminado, mas, aos poucos, o sol começou a se despedir. Pipo olhou para o céu novamente. E agora? A luz vai embora? Lumina balançou a cabeça com suavidade. Não vai embora. Ela só muda. Então, a fada voou novamente pelo céu, espalhando cores ainda mais intensas. O céu se encheu de tons de laranja, vermelho e dourado. Este é o pôr do sol, disse ela. É o momento em que o dia descansa. Os animais da floresta pararam por um instante para admirar aquela pintura no céu. Logo depois, a noite começou a chegar. Lumina então abriu suas asas prateadas e espalhou um brilho suave pelo céu escuro. Pequenos pontos de luz começaram a aparecer e a lua surgiu, iluminando a floresta. E agora é a vez da luz da lua, explicou ela. Uma luz mais calma, para que todos possam descansar. Um ouriço, um cervinho e um coelhinho observaram o brilho suave da noite. É tão tranquilo, disse o cervinho. Lumina sorriu. Cada tipo de luz tem sua importância. O sol traz energia e vida. A lua traz calma e descanso. Pipo, já sonolento, disse: Você cuida de tudo isso sozinha? A fada respondeu com carinho: Eu cuido da luz. Mas a natureza trabalha junto comigo. Tudo faz parte de um grande equilíbrio. A floresta ficou silenciosa, iluminada pela luz suave da lua. Antes de desaparecer no céu estrelado, Lumina disse:
Sempre que você vir o sol nascer, o céu se colorir no entardecer ou a lua iluminar a noite, lembre-se de que a luz está cuidando de todos nós. E assim, entre brilhos dourados e prateados, a pequena fada continuou sua missão, trazendo luz, beleza e equilíbrio para toda a floresta. História infantil: A Fada da Música. Era uma vez uma pequena fada chamada Sonara, conhecida como a Fada da Música. Ela vivia em uma grande floresta encantada, onde cada som da natureza fazia parte de uma linda canção. Suas asas brilhavam em tons de rosa, lilás e dourado, e quando voava, deixava no ar pequenas notinhas cintilantes, como se a própria música estivesse dançando ao seu redor. Sonara tinha uma missão muito especial: espalhar a música pela floresta e ajudar todos os animais a encontrarem seus próprios sons. Todas as manhãs, ela acordava bem cedinho e ouvia com atenção. "Vamos ver, quem vai cantar hoje?", dizia ela sorrindo. Então, voava entre as árvores e tocava levemente em cada lugar. Com sua magia, os passarinhos começavam a cantar. As folhas faziam um som suave com o vento e até o riacho parecia acompanhar com seu barulho de água corrente. Certo dia, enquanto passava por uma clareira, Sonara ouviu um som diferente. Ela seguiu o barulho e encontrou um pequeno pica-pau chamado Lino, batendo o bico em um tronco. "Olá!", disse a fada. "Que som interessante você está fazendo." Lino parou e ficou meio sem graça. "Eu queria cantar bonito como os outros pássaros, mas só sei fazer esse barulho." Sonara pousou perto dele e sorriu com carinho. "Mas isso também é música." "É mesmo?", perguntou Lino surpreso. "Claro", respondeu a fada. "A música não é só cantar. Cada som tem seu valor. As suas batidas são como um instrumento." Lino inclinou a cabeça. "Um instrumento?" "Sim", disse Sonara. "Você faz o ritmo, como um tambor na música." Animado, o pica-pau começou a bater o bico novamente. Sonara bateu suas asas, e logo outros animais começaram a se aproximar. Um passarinho começou a cantar, o vento soprou entre as folhas, farfalharam, e um cervinho bateu levemente os cascos no chão, acompanhando o ritmo. "Viu só?", disse a fada. "Quando todos participam, nasce uma linda música." A floresta inteira parecia estar tocando junta. Era uma mistura de sons, cantos, batidas, vento e água. Lino estava encantado. "Eu faço parte da música da floresta." Sonara sorriu. "Todos fazem. A música está em todo lugar. Basta ouvir e sentir." Depois disso, a fada voou entre as árvores, espalhando pequenas notas brilhantes. A melodia da floresta continuou tocando, alegre e harmoniosa. Antes de ir embora, Sonara disse: "Sempre que você ouvir o canto dos pássaros, o som do vento ou o toque do seu próprio ritmo, lembre-se de que a música está ao seu redor e dentro de você também." E assim, entre sons suaves e canções encantadas, a pequena fada continuou sua missão, enchendo a floresta de ritmo, alegria e harmonia. História infantil: A Fada da Água. Era uma vez uma pequena fada chamada Akira, conhecida como a Fada da Água. Ela vivia em uma grande floresta encantada, onde rios, lagos e cachoeiras brilhavam sob a luz do sol. Suas asas tinham tons de azul claro e prateado, e quando voava, deixava no ar pequenas gotinhas cintilantes, como se carregasse pedacinhos de água com ela. Akira tinha uma missão muito importante: cuidar da pureza da água, garantindo que ela estivesse sempre limpa, leve e saudável para todos os seres da floresta. Todas as manhãs, ela sobrevoava os rios e lagos, tocando suavemente a água com a ponta dos dedos. "Água limpa, vida feliz", dizia com um sorriso.
Certo dia, enquanto visitava um lago tranquilo no meio da floresta, Akira percebeu algo estranho. A água não estava mais cristalina como antes. Parecia sem brilho e um pouco turva. De repente, um pequeno peixinho chamado Nilo apareceu nadando devagar. Akira, disse ele com a voz fraquinha, a água está diferente. Está difícil de enxergar e nadar. A fada pousou delicadamente sobre uma pedra na beira do lago. Eu senti isso também, Nilo, respondeu ela com carinho. Mas não se preocupe, eu vou ajudar. Akira fechou os olhos e abriu suas asas brilhantes. Um leve brilho azul começou a se espalhar ao seu redor, refletindo na superfície da água. A água precisa ser purificada, disse ela suavemente. Com movimentos lentos e cuidadosos, a fada tocou o lago. Pequenas luzes cintilantes mergulharam na água, como estrelinhas descendo devagar. Nilo observava tudo, curioso. Aos poucos, o lago começou a mudar. A água ficou mais clara, o brilho voltou e o fundo do lago voltou a aparecer. Nilo deu uma voltinha animada. Está melhor? Eu consigo ver tudo de novo? Akira sorriu. A água guarda tudo o que acontece ao seu redor. Às vezes ela fica cansada e precisa de ajuda para voltar a ser limpa e leve. Logo, outros animais se aproximaram da margem. Um cervinho veio beber água. Um passarinho pousou perto dali. E um coelhinho observava o reflexo do céu no lago. Agora, tudo estava novamente em harmonia. Obrigado, Akira, disse Nilo, dando um pequeno salto na água. A fada respondeu com doçura. A água é essencial para todos nós. Quando cuidamos dela, estamos cuidando da vida. Antes de partir, Akira voou sobre o lago, deixando um último rastro de brilho. Sempre que você vir a água limpa, transparente e cheia de vida, lembre-se de que ela está saudável e precisa ser respeitada e protegida. Nilo nadava feliz, agora em um lago claro e tranquilo. E assim, entre águas cristalinas e brilhos suaves, a pequena fada continuou sua missão, purificando rios e lagos e garantindo vida, equilíbrio e harmonia para toda a floresta. História infantil: A Fada da Terra. Era uma vez uma pequena fada chamada Terrana, conhecida como a Fada da Terra. Ela vivia em uma grande floresta cheia de árvores altas, caminhos de folhas e raízes escondidas debaixo do chão. Suas asas brilhavam em tons de marrom, verde e dourado, como a própria terra. Quando voava, deixava um leve brilho que fazia o solo parecer mais vivo. Quando tudo estava em equilíbrio na floresta, Terrana acordava bem cedo. Sua missão era muito importante: cuidar da terra, mantendo o solo saudável para que plantas e árvores crescessem fortes. Logo pela manhã, ela caminhava entre as árvores, tocando o chão com delicadeza e espalhando sua magia. Naquele dia, um pequeno macaquinho chamado Milo estava pulando de galho em galho quando parou curioso. "Olá, fadinha", disse ele. "Eu percebi que as plantas crescem direto do chão. Como isso acontece?" Terrana pousou suavemente perto dele e sorriu. "Isso acontece por causa da terra, Milo." O macaquinho inclinou a cabeça. "A terra faz as plantas crescerem?" A fada abriu suas asas brilhantes e explicou. "Sim, a terra guarda tudo o que as plantas precisam para viver. Ela tem nutrientes, água e espaço para as raízes crescerem." Milo desceu de um galho e olhou para o chão com mais atenção. "E as raízes ficam escondidas aí embaixo?" "Ficam, sim", respondeu Terrana. "Elas crescem dentro da terra e puxam tudo o que a planta precisa para crescer forte e saudável." Enquanto conversavam, um pequeno brotinho apareceu perto de uma árvore. "Veja", disse a fada, "quando a terra está saudável, novas plantas podem nascer." O macaquinho sorriu. "Então a terra ajuda toda a floresta a viver?" "Exatamente.
disse Terrana. E não só isso, a terra também é muito importante para o crescimento das frutas. Milo abriu os olhos, animado. Frutas? Sim, continuou a fada. As árvores só conseguem dar frutas deliciosas porque suas raízes recebem nutrientes da terra. Quanto mais saudável a terra, mais fortes são as árvores. E mais doces e bonitas ficam as frutas. Milo olhou para uma árvore cheia de frutos e sorriu. Então a terra ajuda a fazer as frutas que eu adoro. Terrana riu suavemente. Isso mesmo. Então a fadinha passou suavemente suas mãos sobre o chão, espalhando um leve brilho. Pequenos brotos começaram a surgir e as folhas pareciam ainda mais verdes. A terra está sempre trabalhando, mesmo que a gente não veja, explicou ela. Milo olhou ao redor encantado. A floresta é incrível. Terrana sorriu e respondeu. É sim. E sempre que você vir plantas crescendo, frutas nas árvores e o solo cheio de vida, lembre-se de que a terra está cuidando de tudo. E assim, entre raízes profundas e árvores cheias de frutos, a pequena fada continuou sua missão, mantendo a floresta forte, viva e em equilíbrio. História infantil. A Fada do Fogo. Era uma vez uma pequena fada chamada Ignis, conhecida como a Fada do Fogo. Ela vivia em uma grande floresta encantada, onde o calor do sol aquecia a terra e a vida crescia em todos os cantos. Suas asas brilhavam em tons de vermelho, laranja e dourado, como pequenas chamas dançando no ar. Quando voava, deixava um leve brilho quente, como se carregasse o calor do fogo com ela. Quando tudo estava em equilíbrio na floresta, Ignis acordava bem cedo. Sua missão era muito importante: cuidar do calor e da energia do fogo, mantendo a floresta aquecida e protegida. Logo pela manhã, ela voava entre as árvores, espalhando um calor suave e confortável. Naquele dia, uma pequena raposa chamada Rubi caminhava pela floresta quando sentiu o ar um pouco mais quente. Olá, fadinha, disse ela. Eu estava sentindo esse calor. De onde ele vem? Ignis pousou suavemente perto dela e sorriu. Esse calor vem do fogo, Rubi. A raposinha inclinou a cabeça. Fogo? Mas o fogo não é perigoso? A fada abriu suas asas brilhantes e explicou com calma. Pode ser, sim, mas o fogo também é muito importante. Ele ajuda a aquecer, iluminar e manter o equilíbrio da natureza. Ruby olhou ao redor pensativa. Mas e quando acontece um incêndio na floresta? Ignis ficou um pouco mais séria, mas manteve o sorriso gentil. É aí que entra uma das minhas tarefas mais importantes, disse ela. Eu cuido dos incêndios da floresta, para que eles não se espalhem e machuquem os animais ou destruam tudo. A raposa arregalou os olhos. Você consegue controlar o fogo? Sim, respondeu a fada. Eu observo quando ele aparece e uso minha magia para acalmá-lo, diminuir sua força e proteger a floresta. Enquanto falava, Ignis abriu as mãos e um pequeno brilho quente apareceu, dançando como uma chama tranquila. O fogo precisa ser respeitado, continuou ela. Quando está em equilíbrio, ele ajuda a natureza. Mas quando cresce demais, precisa ser controlado. Ruby se aproximou um pouco, agora mais tranquila. Então você protege a floresta? Exatamente, disse Ignis. Eu cuido para que o fogo seja um amigo da natureza, e não um perigo. A raposinha sorriu. Eu gostei do calor. Ele é aconchegante. Ignis riu suavemente. Esse é o lado gentil do fogo. Antes de ir embora, a fada voou entre as árvores, deixando um brilho dourado e quentinho no ar. Sempre que você sentir o calor do sol, o aconchego do calor e a energia que aquece a vida, lembre-se de que o fogo está presente e está sendo cuidado. Ruby observou a floresta ao seu redor, agora tranquila e segura. E assim, entre brilhos quentes e luz dourada, a pequena fada continuou sua missão, protegendo a floresta e mantendo o equilíbrio entre o calor e a vida.
História infantil. A Fada do Ar. Era uma vez uma pequena fada chamada Aérea, conhecida como a Fada do Ar. Ela vivia em uma grande floresta encantada, onde o vento passava suavemente entre as árvores e levava consigo sons, cheiros e movimentos. Suas asas eram leves e transparentes, com tons de azul claro e branco, parecendo feitas de brisa. Quando voava, deixava um sopro suave que fazia as folhas dançarem. Quando tudo estava em equilíbrio na floresta, a Aérea acordava bem cedo. Sua missão era muito importante: cuidar do ar e dos ventos, mantendo a floresta fresca, limpa e em movimento. Logo pela manhã, ela voava entre as árvores, espalhando uma brisa leve e agradável. Naquele dia, um pequeno passarinho chamado Pipo estava em um galho, batendo as asas sem sair do lugar. "Olá, fadinha", disse ele. "Eu estou tentando voar, mas o que me ajuda a subir no ar?" A Aérea pousou suavemente ao lado dele e sorriu. "É o ar que te ajuda, Pipo." O passarinho inclinou a cabeça, curioso. "O ar? Mas eu nem consigo ver o ar." A fada abriu suas asas delicadas e explicou. "O ar está em todo lugar, mesmo que a gente não veja. Ele ajuda você a voar, leva o cheiro das flores e faz as árvores se moverem." Pipo olhou ao redor enquanto uma brisa passava entre as folhas. "Então é o ar que faz isso?" "Exatamente", disse a Aérea. "O vento é o ar em movimento. E eu cuido para que ele sopre na medida certa." Enquanto conversavam, a fada bateu suas asas e uma brisa suave passou pela floresta. As folhas começaram a balançar. As sementes voaram pelo ar e o passarinho sentiu um empurrãozinho leve. "Tente agora", disse a Aérea. Pipo abriu as asas e conseguiu voar. "Eu consegui", disse ele animado. A fada sorriu. O ar também ajuda as plantas. Ele espalha sementes para que novas plantas cresçam em outros lugares. O passarinho voou em círculos, feliz. "Então o ar ajuda toda a floresta?" "Isso mesmo", respondeu a Aérea. "Ele leva a vida de um lugar para outro e mantém tudo em movimento." Pipo pousou novamente, olhando para o céu. "O ar é invisível, mas é muito importante." A Aérea sorriu com carinho. "Sempre que você sentir o vento no rosto, ver as folhas dançando ou voar pelo céu, lembre-se de que o ar está cuidando de tudo." E assim, entre brisas suaves e ventos leves, a pequena fada continuou sua missão, mantendo a floresta cheia de movimento, frescor e vida. E esse é o final da historinha. Se inscreva no canal para ouvir mais e deixe o seu like se gostou do vídeo.